A sua panela tem tampa, sim ou não? É muito interessante que a gente jogue luz sobre, algumas expressões, algumas brincadeiras que a gente conta para a gente mesmo, mas que no fundo, são muito definidoras de como a gente pensa e de como a gente leva certos assuntos, certas nuances, né. Porque é nesse humor, nessas brincadeiras, é que vão se ajustando, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir e, no final das contas, as nossas verdades. Isso é muito revelador de como a gente vê as coisas, como a gente vê os relacionamentos, como a gente vê os vínculos amorosos e como essa visão pode ser completamente anacrônica, ou seja, completamente superada, completamente fora de época para o momento que a gente vive. Então, é este o conceito que eu quero, é esta brincadeira que eu quero fazer com você, e eu quero que você entre nessa brincadeira comigo, porque, eu acho que a gente se diverte e aprende muito quando a gente consegue olhar para a gente mesmo e sorrir e dar risada e ver que as coisas podem ser diferentes. É engraçado, né, porque, assim, primeiro, para que você precisa de uma tampa? Eu eu s eu quando depois morei sozinho, eu cozinhava, e até que eu cozinho, não cozinho mal não. E eu nunca me preocupei em achar uma tampa que encaixasse, eu sempre pegava a primeira que eu conseguisse achar. E às vezes estava fazendo, assim, uma comidinha, assim, na panelinha, tinha uma tampa desse tamanho, porque eu só queria era tampar o negócio e ficava tudo certo. Então, a pergunta é assim: por que é que você precisa de uma tampa? Você precisa mesmo de uma tampa? Precisa para algumas coisas, né, para outras não precisa. E também você talvez precise só, eh, abafar ali o que você está cozinhando. Não precisa de algo que encaixe perfeitamente com você, ou na sua panela, isso que eu quero dizer, né. E por que que tem que encaixar perfeitamente? Por que a panela, ah, se você quer você pode, de repente, você tem lá a sua panela e você precisa abafar um pouco o que você está cozinhando. Você tem vários recursos para conseguir isso. Você não precisa necessariamente aquilo que encaixe perfeitamente. E depois, pode ser que você tenha ali uma tampa que não encaixa, mas faça aquela função também que você está precisando, não é? Então, essa ideia do encaixe da tampa da panela me lembra muito essas fantasias que eu sempre digo aqui, em relação ao amor romântico, aquelas histórias que a gente sempre está falando, que tem a ver com aquelas mulheres que vêm na minha memória, que ficavam na cozinha, que era minha mãe, que era minha avó. Elas elas pertencem, ou pertenciam, ou pertencem nas minhas memórias ainda, ao universo deste ditado. E hoje, essa questão embora a gente use a expressão tampa da panela, e quando a gente fala disso, é um código que todos nós entendemos do que nós estamos falando. Meu, é muito velho isso aí. Vamos combinar que é muito velho? Porque além de você, fora a brincadeira das panelas, caramba, e o delivery? E o delivery? E a comida congelada? E a saladinha que não precisa, a coisinha light que não precisa de tampa nenhuma? Sabe, hoje o que você precisa, em vez de tampa na panela, eu acho que é muito mais um micro-ondas para você aquecer o seu congelado, ou fazer alguma coisa muito rápida que às vezes nem dá para você enfiar a panela no micro-ondas,
e talvez a tampa nem faça o menor sentido dentro do micro-ondas, mas mesmo assim, essa fantasia, essa busca de tampa de panela, de encaixe perfeito, de parzinho, ela é muito forte dentro da gente. Eu acho que é isso que a ideia que está por trás disso, né? De encontrar o par, de encontrar a metade da laranja, de encontrar aquilo que faltava para você ser o que você sempre quis ser, sei lá, alguma coisa assim. E a hora que a gente começa a parar para pensar esses conceitos que estão dentro da gente, e eu não me excluo, porque eu levei muito tempo, muitos anos, para conseguir sair fora desse modelo, ver a vida que estava ao meu redor do jeito que ela precisa ser vista, com os olhos de hoje, com os olhos de agora, e conseguir seguir na vida agindo sob este novo olhar. Mas mesmo assim, mesmo seguindo na vida sob esse olhar de relacionamentos brilhantes, sobre esse olhar de um vínculo que está sempre em transformação, com esse olhar de um vínculo inquieto, porém aconchegante, que é como os relacionamentos hoje são, né? Mesmo assim, lá no fundo, se eu piscar, eu consigo ver o conceito de tampa da panela, alma gêmea, metade da laranja, sei lá o que for. Porque eu fui criado num mundo onde esses conceitos eram os conceitos que existiam. Não se falava desses relacionamentos que se transformam e que aparentemente são de segunda classe. Você vai ouvir muito isso. Que, os amores líquidos. Os amores líquidos. Nossa, os amores são... Ninguém quer nada sério, ninguém quer nada com nada. E os homens são assim, as mulheres são assado, ninguém confia em ninguém. Os amores líquidos. Como se fosse assim, como se o bom fosse você ter amores engessados, amores que nunca se moviam, amores tampa da panela. Tampou, fechou, ponto final, assunto encerrado, seguimos daqui para frente, as tampinhas todas encaixando, parzinho, não é? E a gente sabe que isso, nos dias de hoje, não é que isso seja ruim, percebe? Não é que seja ruim, eu não estou dizendo que é ruim, eu estou dizendo que as coisas elas são muito mais dinâmicas. As panelas, você é uma panela ou você é um jogo de panelas? Eu quase pesquisei hoje na internet quais são as peças que vêm no jogo de panela. Sei que vem frigideira, caçarolinha, leiteira, o que mais que vem? Eu não sei, tem mais panela grande, panela pequena, tal. A gente é muito mais um conjunto de panelas, né? Que vem naquela caixa bacana, grande, com aquela foto do conjunto todo, do que uma panela. Você consegue se imaginar sendo uma panela? Uma panela que é uma panelinha ali, entendeu? Que vai servir para fazer sempre as mesmas comidinhas. Jura que você consegue imaginar isso? E aí você precisa de uma tampa, só uma tampa, que é para encaixar ali, para fazer aquelas comidinhas sempre. Será que isso faz sentido para você mesmo, nos dias de hoje? É engraçado quando a gente limita as nossas potencialidades culinárias a um utensílio, com a sua respectiva tampa. Então, o que é esta ideia que eu queria trazer para você de uma forma muito lúdica e muito diferente, né? Quero que você pense em você não mais como uma tampa, como uma panelinha, como uma caçarolinha que precisa de uma tampinha. Eu quero que você pense em você como um jogo de panela, não sei, 10, 12 peças, pelo menos, né? E ainda de quebra, mais umas panelas de cobre para você enfeitar lá em cima do fogão para fazer um charme. É isso, no mínimo, que eu espero que você tenha.
É isso que eu espero de mim quando eu for numa cozinha. Porque se eu for numa cozinha e olhar que tem uma panelinha com uma tampinha, eu vou chorar. Mas vê, presta atenção, eu não estou dizendo que você tem que ter muitos relacionamentos. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós todos somos plurais. Nós todos somos plurais. Nós todos somos vários. Nós todos, seguindo na metáfora culinária gastronômica, nós todos precisamos de muitas tampas. Porque tem hora que a gente é bule, tem hora que a gente é panela de pressão, não é? Tem hora que a gente é frigideira, e tantas. Tem hora que a gente é panela de barro, tem hora que a gente é panela de ferro, tem hora que a gente é panela de pedra-sabão, tem hora que a gente é panela de alumínio, panela de cobre, cabo de madeira, cabo de baquelite, que mais? Panela com teflon gasto, panela esmaltada. Caramba, trocentos, trocentos. E esta ideia é uma ideia deliciosa de a gente brincar com a gente mesmo. Percebe? É uma ideia deliciosa você olhar para você e, de fato, se enxergar como tendo múltiplas possibilidades, ter múltiplos sabores, se permitir afrouxar. Vê bem que eu vou quando você se permite afrouxar a história que você conta sobre você mesma, para você mesma, a vida fica muito mais saborosa, porque fica mais flexível, fica menos pesada, fica menos engessada. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que todos nós, ao longo da vida, a gente conta uma narrativa sobre nós mesmos. A gente conta uma história, né? Com certeza aconteceram na sua vida tem milhões de minutos, mas são alguns fatos que você, se eu pedir para você, me conte a sua vida, você vai pegar alguns fatos desses milhões de minutos e vai contar para mim uma narrativa, vai dizer quem é você, de onde você veio, onde você morou, o que você faz, vai pegar algumas coisas. E às vezes a gente engessa tanto essa narrativa que a gente não fica com abertura para ter várias possibilidades. A gente fica panelinha de um alimento só. E se você flexibilizar a visão que você tem de você mesma, você vai se permitir experimentar novos olhares, novos sabores, novas texturas, novas emoções, novas possibilidades, não é? Em vez de você resumir a sua vida, por exemplo, falar assim, eu sou aquela que nasceu em São Paulo, mas que gostaria também, pensa muito que gostaria de ter nascido em Fortaleza, sabe? É um exemplo bobo que eu estou te dando, mas quando você acrescenta coisas na sua narrativa, você vai se abrindo, sem necessariamente se desconstruir. A mesma coisa com a panela, a mesma coisa com os relacionamentos. Quando você abre para você a possibilidade de experimentar novas tampas, você abre infinitas possibilidades. O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, pensa que você é uma panelinha redondinha, bonitinha. E aí, de repente, você encontra, passando na rua, você está lá passeando na rua, você é uma panelinha muito simpática, uma panelinha esmaltada, vermelha. E aí você está andando na rua e vê, vindo na sua direção, uma tampa. Só que essa tampa é uma tampa amarela. Aí você fala, oh, meu Deus, e agora? É uma tampa amarela e eu sou uma panelinha vermelha. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer agora?
Ai, 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 e você olha para o lado e olha para o outro e aquela panelinha, aquela tampinha amarela vem na sua direção e você não sabe, vai te dando um desespero, porque você: "Ai, não vai encaixar, não vai encaixar, não vai encaixar. E agora? Não era isso que eu queria. Ó dia, ó azar, o que que eu vou fazer?". Mas aí a panelinha vem decidida, decidida na sua direção, a tampa vem decidida na sua direção, a tampinha amarela, e aí aí você fala assim: "Putz, até que não é tão ruim essa tampinha amarela". E aí conforme ele vai chegando perto, você vai até falando: "É, por que não, né?". Eh, tampinha amarela, mas só aí quando ele chega perto, a tampinha chega perto, aí você vê, além de amarela, ele é triangular, a tampinha é triangular. Aí você fala: "Meu Deus, agora que não vai dar". Além de ser amarela, é triangular, não vai encaixar nunca. O que que eu faço? E aí o que é que você pode fazer? Você pode tentar, né. Aí você pode falar assim: "Tampinha, mas nossa, que interessante, você é uma tampa triangular, eu nunca tinha visto. De onde você veio que você é triangular? E essa cor amarela? Nossa, que interessante", né. Então aqui eu estou fazendo uma grande brincadeira com você, para que você consiga, eh, através dessa brincadeira, ver o que é que eu estou dizendo. E são nessas possibilidades, na curiosidade de conhecer o outro e de se conhecer, é que surgem os relacionamentos brilhantes. Porque, vamos combinar, essa história de tampa nunca vai funcionar. Não tem, né, não tem essa coisa: "Ai, a minha tampa, aquela que encaixa comigo". Mas você vai encontrar tampas, 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 que podem ser mais encaixadas ou menos encaixadas. Cabe a você, primeiro, saber o qual é a tampa que é o seu jeitão, qual é a tua necessidade, qual é o teu tamanho, qual é a tua cor, qual é a tua função, qual é por onde você gostaria de seguir. E depois, a cada tampa que surgir, você ter a curiosidade de olhar, de entender, de ver, de experimentar, de ver o que acontece com aquilo, com aquela situação, percebe? Essa historinha que eu estou te contando de tampas, de panelas, essas metáforas, elas são muito, significativas quando eu trago para os relacionamentos brilhantes. Por quê? Porque a essência dos relacionamentos brilhantes é exatamente essa: você se conhecer, você conseguir fazer o seu mapa e você conseguir fazer minimamente um mapa do outro. O mapa do outro é, eh, o outro sempre é uma terra incógnita. Nunca ninguém é capaz de entrar dentro do outro. Então a gente tem que fazer alguns modelos, alguns mapas, algumas suposições, e ter a curiosidade de perguntar, ter a curiosidade de tentar entender, ter a curiosidade de ver quais são as possibilidades daquela terra, diferente da sua. E depois que você tem o seu mapa e tem o começo do mapa do outro, começar a trocar, começar a falar de si e checar sobre o outro. E aí você vai fazendo o encaixe dessa tampa e panela, percebe? Isso são os relacionamentos brilhantes. Quantas e quantas vezes você já não viveu, ou pelo menos já conheceu pessoas que falam assim: "Ah, eu vou mudar essa tampa. Ah, essa tampa, olha, ela além de ser amarela e triangular, ela tá meio batidinha aí também, mas tudo bem, deixa comigo que eu vou modificar essa tampa". E aí você pega a tampa e martela, 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 martela para ver se ela encaixa com você. E no fundo, a única coisa que você vai produzir é uma tampa completamente danificada, estragada, machucada, torta, que não vai servir
para mais nada. Vê que interessante? Quantas vezes você, não sei você, né, mas eu vejo muitas as pessoas nos relacionamentos querem sempre modificar o outro para tentar fazer com que ele encaixe ou para que ele assuma a forma que você acha que é a forma ideal para viver com você, alguma coisa assim, né? Você, nessa metáfora de panela e de tampa, você consegue ver como é cruel isso? Eu acho que você já deve ter sofrido muito isso, né? Quando, sei lá, você está num casamento, aí começa aquela história, não, você não pode vestir essa roupa, você não pode usar essa maquiagem, você não pode, sei lá, usar esse sapato, essa bolsa, sei lá. Quantos e quantos homens não fazem isso com as mulheres? E quantas mulheres não tentam fazer isso com os homens? Assim, nossa, de novo você vai jogar bola com seus amigos? Nossa, assim não dá, você não me valoriza, você nunca me chama para sair. De novo, você quer sair com seus amigos? Ou você quer ir naquele restaurante que você sabe que eu não gosto? Você nunca vai, sabe? Assim, essas coisas que as pessoas vão se martelando para ver se elas tentam se encaixar à força, né? E não rola. A única coisa que rola com isso são pessoas tampas e panelas entortadas, machucadas, amassadas, praticamente imprestáveis. E vê que interessante, depois de você passar por um relacionamento desse, onde alguém te entorta, alguém tenta na marra fazer você se encaixar na realidade do outro, e você você de tanto levar pancada, você nem encaixa, né? Não encaixa, se machuca e depois é um perereco para você encaixar em qualquer outra panela, é ou não é? Porque você sai tão amassada, tão danificada, que você fala, não vou encaixar nunca mais em nada, porque eu levei tanta pancada que, ó, eu aqui toda torta, toda amassada, né? Nunca mais eu vou encaixar em coisa alguma. Faz sentido para você o que eu estou te falando? Quando eu vejo aqui tanto nos comentários assim, ah, eu, eu não eu não acredito no amor. Ah, eu não acredito que eu possa ter um relacionamento brilhante. Ah, isso não existe. Relacionamentos não existem. Relacionamentos brilhantes não existem. Ah, os homens são todos iguais. Os homens não querem nada sério. Sabe que o que me cheira muito isso? Assim, é uma tampa, uma panela que apanhou muito, ficou muito danificada, então pensa lá com seus botões que não vai nunca mais encaixar com ninguém. Então, ah, não é para mim. O meu tempo passou. Eu era uma panelinha bonitinha que encaixava, mas eu levei tanta pancada que agora eu não encaixo mais com ninguém, né? Eu vejo muito isso, muito, 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 muito. E o que eu tenho para te dizer, o que eu tenho para te dizer com todas as letras, assim, se você conseguir tirar da sua cabeça essa ideia do encaixe e botar na sua cabeça a ideia que, na verdade, a ideia que existe, na verdade, que é assim, que ninguém encaixa perfeitamente, panela com tampa nenhuma na vida encaixa perfeitamente. As pessoas vão ali se conhecendo. Se você admitir para você que esse encaixe é uma fantasia, esse encaixe perfeito é uma fantasia, você vai ver que as pancadas que você tomou na vida não vão, então, te impedir de estar junto com outra tampa, outra panela. Porque, na verdade, nunca teve esse negócio de encaixe. Então, você, com as tuas pancadas, com as tuas dores, com as tuas inadequações, vai
poder se relacionar com outra pessoa com as mesmas dores e limitações. E ponto, porque é assim que é a vida. Mas como que faz isso? Só se você se conhecer, só se você fizer um esforço para conhecer o outro, só se você olhar para aquela panelinha triangular amarela e falar assim: "Pô, vamos conversar, me conta a sua história. Por que que você é triangular?". E aí, talvez faça muito sentido.